Expectativas para o ano que vem nessa área de agenciamento, de networking, quais as que vocês têm aí, cara? O que vocês estão vendo para 2022 mesmo, nesse panorama e nesse trabalho que a gente faz? Que acabe logo essa bagunça. Acho que principalmente no Brasil tem muita oportunidade, assim, sabe? Foi o italiano mais brasileiro impossível, né, Marco? Dizendo isso, que acabe logo essa porcaria. Porra, tá difícil. Teus e Tons. Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Teus e Tons. Hoje a gente vai estreitar um pouco o nosso laço internacional aí, né? O Teus e Tons ele já é ouvido a acho que uns 20 países ou mais. Deve ser tudo brasileiro que viajou e foi ouvindo o Teus e Tons aí no avião ou em qualquer outro lugar, mas já nos deixa muito orgulhosos. Já para aproveitar um pouco, eu queria já desmistificar o que é networking, né? Há uma grande confusão entre network e networking, são duas coisas diferentes, e já vamos deixar aqui claro para o nosso ouvinte, para ele entender que a gente está falando de networking, com ING no final. Network significa rede, certo? É aquilo que é uma tradução literária do inglês para o português, e o que a gente está falando é sobre networking hoje, que é o trabalho em rede, é a conexão aí, a ação de trabalhar a tua rede em prol de alguma coisa, para trazer resultado, colaboração, ajuda mútua e etc. Para bater esse papo sobre networking de agentes, para conversar sobre isso, eu trouxe alguns convidados internacionais, inclusive, hoje aqui, né? Que falam português, então fica tranquilo que tu ainda pode ouvir na velocidade 1.5 ou 2, que você vai entender aí, brasileiro que tá ouvindo. Bora para apresentar eles, cara. Primeiro aqui eu tenho o Marco, na minha esquerda aqui na tela. Marco, te apresenta aí, por gentileza. Boa tarde, pessoal. Sou Marco Magnani, moro em Milão, na Itália. Falo português porque eu morei 6 anos no Brasil. Sou diretora da April Italia, que é uma multinacional italiana. E estou aqui como convidado pelo Arlon, da Royal Cargo. E, gente, vai ser bom trocar umas ideias com o pessoal. Show de bola, Marco. Muito obrigado, cara. Na minha direita eu tenho o Alexandre Vieira. Te apresenta aí, Alex, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu sou brasileiro, criado em Itajaí, Santa e Bela Catarina. Bom, boa cidade, por sinal. Conhece, né? Vocês já ouviram falar, Conheço. né? Moro aqui. Me formei na Univale, em logística, e vim para o Canadá faz 6 anos, há 5, que eu estou completando agora 5 anos. Trabalhando na Sea Lion Cargo, que é um agente de carga, não asset-based, a gente não tem caminhões ou warehouses, um agente de carga tradicional independente, e tenho trabalhado no departamento comercial, pricing, procurement e overseas development nesses últimos anos aí. E é isso aí. Também tem já um pouco de experiência nessa área, né? 2 dinossauros aí já de networking. Vamos ver o próximo aqui, doutor Pedro Cedro, te apresenta aí, por gentileza. Boa noite para todo mundo. Eu sou o Pedro, eu não sou daqui, sou de Minas, mas moro aqui em Santa Catarina também faz 8 anos. Trabalhei um período em armadores, como Hamburg Sud, e eu estou aqui na Royal há pouco tempo. Me juntei ao time para que a gente tentasse desenvolver aí esses relacionamentos, esses networkings com os agentes overseas. E estou bem ansioso para esse bate-papo aí. Show de bola, gente. Para quem não conhece, sou o Arlon Pereira, sou o host desse podcast, diretor da Royal Cargo, da Maya Technologies. E vamos parar de falar sobre isso e bora para o conteúdo aí, que eu acho que é o importante desse episódio. Toca a vinheta e bora conversar sobre networking de agentes. Do Feller que canta o Italiano Vero. Cara, eu não duvido que pode pegar e gravar isso para botar também, né, cara? O Feller cantando é uma maravilha. Canzone piano piano, lasciatemi cantare, che non ero solo vero, sono italiano vero. Bora lá, voltamos da vinheta e eu já quero comentar um pouquinho, antes de começar as perguntas para os nossos convidados, sobre a importância desse assunto. Como agente de carga que sou, né? A maioria das vezes é importante o nosso ouvinte saber que, como introdução a esse assunto de networking,
fato que um agente de carga não consegue muito, assim, na maioria dos casos, operar sem um outro agente lá do outro lado. Tem que ter um agente na origem, tem que ter um agente no destino. Porque toda operação ela envolve leis e barreiras entre os dois países, né? E para tal, a gente precisa saber quem são os especialistas de cada um deles e que leis, que burocracias que se tem em cada um dos países. Então, sabendo dessa importância, foi criada essa área de networking de agentes, assim, né? Que é esse trabalho em rede em prol de alguma coisa, essa colaboração entre diferentes empresas para aquilo acontecer. Então, aqui como eu trouxe esses especialistas e quis dar essa introdução, a minha primeira pergunta que fica aqui para a gente começar a nossa pauta seria: como é que começa esse primeiro contato aí entre os agentes, gente? Como é que vocês começam no dia a dia de vocês um contato com um agente em busca desse relacionamento e dessa parceria aí duradoura? Quem consegue me ajudar aí? Bom, isso antes ou agora na época do... Bom, fala Bastante. Fala a realidade de agora, Marco. Não tem muito o que fazer. Mudou totalmente, né? Antigamente se esperava a Intermodal, né? Uhum. Que era a feira de referência para encontrar com os principais agentes, parceiros, ou as feiras organizadas pelo networking. Existem muitos networking aí que juntam vários agentes ao redor do mundo. Agora complicou bastante. Agora, primeiro contato, cara, depende, pode ser através do LinkedIn, alguma indicação. Então, mudou completamente agora na época do Covid. Não é mais a mesma coisa, né? Falta um pouco aquele toque pessoal, vamos dizer assim, né? Fica um pouco mais frio, né? Então, na minha opinião, primeiro contato antigamente era nas feiras e agora é através de uma mensagem no LinkedIn que não sabe nem se o cara vai ler, vai dar importância ou não. Como é que tá para vocês aí, Alexandre e Pedro? Tá parecido aqui, desde que a pandemia começou, mudou bastante. A gente não tendo mais as conferências anuais, a gente estava indo 5 a 6 conferências por ano. Isso era realmente um contato melhor, que você faz uma reunião melhor, conhece melhor a pessoa e você lembra daquela pessoa por muitos anos, né? Porque você teve um momento, às vezes um jantar, ou vocês conversaram por bastante tempo, né? E agora, nas experiências que a gente teve em conferências virtuais, isso quebrou bastante, assim. Eu claramente lembro de alguém que eu conheci por uma conferência virtual e eu, pelo menos, não da mesma forma como era antigamente. E eu tenho visto mais contato tá surgindo mesmo através dentro do network. A gente recebe muito pedido de cotação. Então, o cara vê a gente lá na lista, manda o pedido de cotação e ali, às vezes, o business começa a se desenvolver organicamente, né? Eu mesmo, muitas vezes, vou atrás do contato através da lista, vou lá, vejo alguns parceiros daquele país. Se é a primeira vez que eu estou importando da Bielorrússia, eu vou lá, procuro quem são os caras que estão na Bielorrússia, eu tento procurar nas conferências que a gente foi no passado, alguém que eu conhecia, às vezes um business card, alguma coisa. Mas esse primeiro contato tá bem mais frio agora, realmente, mudou bastante. Para mim, eu não tive a oportunidade, né, como o Marco e o Alexandre, de estar em feiras, né, pessoalmente, então eu estou aí nessa parte de desenvolvimento desde o início na parte digital, né? Então, para mim, é uma coisa, eu prefiro, né, pensando no que eu já trabalhei com negociações de price nos armadores, né? Eu acho que o mais importante é o contato interpessoal que nós temos, né? Então, acho que é isso que realmente cria vínculo, né? Que é onde, igual o Alexandre falou, que vai fazer você ser lembrado realmente, né, em poucos segundos. Mas eu tenho tentado aí fazer esses desenvolvimentos através também dos networkings como eles. LinkedIn eu não tenho usado tanto, mas tenho recebido bastante demanda via LinkedIn também, né, ou mensagens de alguns agentes que são indicações, né? Nós acabamos fazendo bastante indicações para parceiros, né, que a gente já trabalha, mas também recebemos muitas, né? Então, acho que, no meu ver, né,
Hoje eu tenho tentado desenvolver dessa forma, via networking mesmo, via e-mail, né, ou indicações de parceiros. Até para clarificar, quando eles falam via network, essas reuniões de network, essas conferências, é porque no mundo se criou uma nova modalidade de empresa, né? Que era uma empresa chamada, esse é o network, que é formada por um grupo de agentes que vão trocar mercadoria, trocar cargas, enfim, ou transportes entre si. Né? Então, quando eles falam isso, é porque esse grupo de agentes faz uma conferência anual, né? Enfim, ou às vezes semestral, enfim, dependendo da política de cada um desses grupos, para se conhecer, para trocar negócio, para discutir pessoalmente, na época, sobre cada uma das nuances do negócio do país dele com o seu, mas agora aí com a pandemia a gente está fazendo tudo isso de forma online, né? Através das ligações, enfim, através de outras ferramentas aí para conferências online. Mas basicamente esse network é o grupo de agentes específico tentando achar melhorias e se fortalecer como grupo aí, num longo prazo. Provavelmente os networks surgiram, se você vê, WCA surgiu de um grupo de agentes nos anos 1990 e 2000, eu lembro da história deles. Então, a maioria dos networks surgiram dessa forma orgânica, eram agentes de carga que tinham uma ligação, um foi dando referência ao outro, viraram um grupo pequeno, e aí eles começaram a fazer essas conferências e começaram a abrir para outros agentes que começaram a se interessar. E acho que hoje está surgindo networks que é basicamente pessoas que estão já nessa indústria ou trabalham na WCA, trabalham, vamos dizer, até na Twig ou outros networks e agora saem da parte corporativa dessa empresa e eu quero montar até para brigar com as multinacionais, né, que tem escritório em cada canto do mundo, né, então você precisa de um parceiro bom para poder brigar com os grandes, né, com os maiores. E com os armadores, né, que os a gente agora tá brigando com os armadores também. Isso faz parte dos desafios que cada área segue, né, na frente. A dos agentes de carga hoje está bem desafiadora aí para frente. Não, eles não estão se envolvendo só nos fretes marítimos, agora eles estão no aéreo também, e também na parte de agenciamento de carga, né? Então... isso aí. Tá complexo. Estão comprando aviões, cara. Assim, tá todo mundo com muito dinheiro por causa da pandemia, né? Essa é a verdade, né? Então, eles vão expandir para crescer e esperar o momento ruim e eles terem outras fontes de renda. É isso que eu imagino, assim. Enfim, sendo bem frio calculista. Mas, amigos, o que vocês levam em consideração aí para fazer essas novas parcerias? Quando vocês começam um contato com alguém, o que vocês esperam receber de informação aí para saber se essa parceria vai ser boa ou ruim? Aí vem aquele silêncio que eu vou ter que me mexer como Marília, Gabi, Gabriela e dizer, Marco, fala aí para nós. O gelo lá. Olha, depende, né? O que você vai procurar é um agente, um parceiro que tenha um pouco de know-how, de market share do mercado que você está interessado, nesse caso da Itália, né? Procura uma empresa que seja uma empresa com uma boa estrutura comercial, né? Geralmente não busca um handling agent, né? Sim. Procura alguém que desenvolva junto contigo, que compre a tua ideia, o teu projeto, a tua estratégia, que tem algum diferencial. Acho que o que é handling agent acabou. Não tem mais espaço para isso, né? E aí, tu, Pedro? O que você está buscando? Eu acredito que, no meu ponto de vista, né, eu primeiro tento levar em consideração o que nós, como empresa, estamos buscando, né? Onde nós queremos adentrar como mercado, né? Onde nós queremos estar mais fortes, né? E a partir daí, como o pessoal falou, né, eu acabo analisando bastante estatísticas, né, de mercado para a gente entender um pouco melhor como que funciona o mercado daquele outro país, né, ou do Canadá, no caso do Alexandre, ou da Itália, no caso do Marco, né, para a gente ver quais são as possibilidades, né, e através das redes a gente buscar o melhor parceiro, o parceiro ideal, né, que a gente acredite que vai nos ajudar e que vai, como eu digo, na verdade, né, para mim, pelo menos, eu não estou buscando só um parceiro, né, eu estou buscando fazer um relacionamento de longo prazo, criar uma amizade
porque eu acredito que quando tu tem uma outra pessoa que acaba sendo teu amigo, né, do outro lado, ela acaba estando mais disposta a dar um pouco mais do que os 100% por ti, né? E eu tento entrar nisso com essa visão dentro das reuniões, e eu acho que dentro das reuniões mesmo tu consegue perceber um pouco qual agente realmente está interessado ou não, né, em te ajudar naquilo. E aí acho que com base nesse feeling momentâneo que tu tem ali, né, tu acaba pensando, vou tentar desenvolver um pouco mais com esse, vamos ver onde que vai conseguir, porque ele tem um pedaço legal do mercado, porque ele demonstrou para mim que ele tem um certo conhecimento, né, entre outras coisas, né? Que legal. Tem um colega meu aqui da C-Lion que ele veio de uma outra área, ele tá cuidando, na verdade, da área aqui dentro da empresa de trading e outras coisas, ele não está necessariamente em freight forwarding, em agenciamento de carga, mas ele sempre vai com a gente nas conferências, principalmente na WCA, ele ia, e ele é um cara que não entende tanto de agenciamento de carga, mas estava no meio de uma conferência de agenciamento de carga, então fazendo as reuniões e tal. E aí ele descreve os one-to-one meetings como um encontro às cegas, né? E eu achei muito interessante a analogia que ele fez, né? Tipo, é como um blind date, né? Tu vai lá, tu não sabe nada sobre o cara, vai os dois se apresentar ali, e às vezes bate, às vezes não. E, tipo, às vezes dá o amor à primeira vista, vira melhores amigos e vira uma parceria de anos, e às vezes não. E eu tenho parceiros que eu conheci, por exemplo, às vezes num cocktail party na WCA, que, tipo, que não teve aquele encontro formal, mas às vezes foi uma conversa, um apresentou o outro, trocamos cartão e estamos até hoje trabalhando. E às vezes que a gente gastou um baita tempo conversando sobre negócios, não desenvolveu, porque não bateu, né? Às vezes eu acho que nem só falar de negócios acaba sendo mais importante, né? Eu tive semana passada na conferência do Twig online, né? E o que me chamou muita atenção foi um agente da Turquia que nós estávamos conversando e que a conversa simplesmente fluiu, né? A gente acaba vendo uma reciprocidade, né, dos dois lados, né? E ela tem um mercado gigante para o Brasil que eu desconhecia particularmente, entendeu? Então, é uma reunião tão boa dos dois lados, né? E a gente está aí tentando agora dar os primeiros passos para começar esse relacionamento, vamos dizer assim, né? Então, começa com um blind date, depois vocês vão se conhecendo, aí vai virar namoro e quem sabe um casamento. Exatamente. É quase igual aquele seriado dos Estados Unidos do blind date mesmo. É assim? Então tá. Blind date a gente também de carga. Que nem com o Feller, né? Hã? Com o Feller. Temos essa opção. Ele é um participante assíduo aqui do podcast. Né? Feller, ele já trouxe bastante conteúdo aqui para nós. E se envolve bastante nessa área, inclusive. Não dos blind dates, tá? Dos agentes de carga. Cara, então, eu até tenho um comentário para fazer nesses primeiros passos aí, no que a gente de fato leva em consideração, porque além desse match aí, dessa sintonia que tem que ter, acho que entre um agente e outro, também o que a gente sempre buscou, eu acho, nessa área é tentar fazer com que a empresa lá do outro lado ela seja confiável o suficiente para trabalhar as nossas informações e os nossos negócios, assim como a gente se mostra confiável o suficiente para aquela empresa confiar. Porque assim, por mais que às vezes pareça, a gente troca negócio, eu envio um e-mail para lá e ele envia um e-mail para cá, na vida real está acontecendo um movimento de uma mercadoria de $100 mil que está indo do ponto A ao ponto B, alguém está pegando o container, fazendo seguro, né? O agenciamento de carga é uma prestação de serviço que às vezes as pessoas esquecem que no fato tem que ter uma confiança muito grande, né, entre todas as partes. Então, eu adicionaria em tudo que vocês falaram aí, que eu acho que são as coisas mais importantes, a parte dessa confiança mesmo, assim. Tentar descobrir de alguma forma. Há alguns países que têm históricos fáceis de se checar, outros não. Se aquela empresa existe, se ela é idônea, se as pessoas que lá dentro trabalham vão falar a verdade, né, estão engajadas para fazer aquele processo acontecer, assim como você está. Né? Acho que isso faz de grande importância. E aí, né, puxa, pode falar. E é nesse ponto que o network pode ser uma ajuda muito grande, porque se eles fizerem um bom trabalho de checar se aquela empresa existe, se eles têm as documentações,
Eles ajudam a gente a não ter essa preocupação quando a gente está, né, numa conferência, por exemplo, assim, né? E muitas vezes a gente até fica meio cego nisso, né? Confia demais numa empresa porque conheceu na conferência, mas na verdade os caras só enganaram ao network, entraram, deram golpe num monte de gente e caíram fora, né? E Não acontece. quer dizer que não pode dar problema, né? Só que a network às vezes é uma ajuda porque, querendo ou não, tem um pouco ali, às vezes proteção financeira, às vezes tem ou até mesmo a pressão do network, às vezes, né, se o cara não te paga, você consegue usar a pressão do network para conseguir aquele dinheiro, né? Então... Tudo bom. Até uma das coisas que fica assim, a gente estava falando ali dos primeiros contatos, né? Tipo, como a gente faz, etc. Mas quais são as reais dificuldades? E o Marco falou que é difícil porque tem gente que não responde o LinkedIn, né? E aí fica complexo. Que mais dificuldades que temos? Tem também a leitura da empresa do cara para saber se de fato tem essa confiabilidade que a gente está conversando, Alexandre? Tem. Eu acredito que saber realmente qual é o know-how daquela empresa às vezes é difícil, porque tá todo mundo querendo dizer que sabe tudo. Tu vai entrar num site, o cara faz de warehousing aéreo, ele faz projeto cargo, ele faz tudo. E aí você tem realmente, será que ele... o marketing... Eu tenho um problema com o marketing, ele aceita tudo, cara, é bem difícil, assim. Você pode parecer um astro da NBA só fazendo marketing, não fazer nada. Então, concordo contigo, irritante. Uma coisa que eu acho que é uma certa dificuldade, às vezes, principalmente na parte internacional, é comunicação e barreiras culturais, né? Tipo, você vai lidar com alguém na Índia, eles têm a cultura deles, eles têm o idioma deles, e às vezes isso fica meio quebrado, às vezes fica difícil você entender o que ele está querendo dizer, ou o que ele está querendo passar em termos, às vezes, de nuances no negócio, né? Tipo, quão urgente é algo. Às vezes tem um país que vai pressionar, que vai gritar contigo, o outro, às vezes, vai ser uma coisa mais fria, mais... Então, é muito diferente tu lidar com um alemão e com um indiano, um árabe, um africano, um brasileiro. E, às vezes, navegar por meio disso é um pouco complicado, né? Eu acho que é onde, às vezes, nesses primeiros contatos mesmo ali, fica difícil onde é que o cara quer chegar com isso? Por que né? Será que ele realmente está interessado nesse business ou está me enganando, sabe? Tipo... Será que eu estou entendendo o inglês que ele está falando? Isso acontece? Vai ter isso. Será que é isso que ele está querendo dizer? Será que ele está entendendo o inglês que eu estou falando? Também tem essa. É verdade. O que mais, Marcos? Você tem mais alguma das dificuldades que você já experienciou aí durante os primeiros contatos, cara? Não, é isso que o Alexandre falou, a questão da cultura, culturais diferentes, né? Apesar de até mesmo eu que morei no Brasil, né, que conheço o brasileiro e o jeito do brasileiro e às vezes conheço também digamos as dificuldades de se relacionar dos italianos, né, mas tá tentando ser educado, realmente tá tentando ser educado, tô tentando assim? Não, mas gente, é verdade. A questão cultural, cada país tem seu próprio estilo de trabalhar, que nem o Alexandre falou, da Índia, China, o próprio brasileiro, mexicano, Estados Unidos, Europa. O alemão é totalmente diferente do italiano. Cara, não, essas são dificuldades. Outra dificuldade também é que o parceiro, assim, o passo depois, né, que cumpra a ideia, que compartilhe a tua mesma estratégia, que queira realmente fazer as coisas acontecer, né? Porque você encontra nessas conferências, né, parece que tudo lindo, maravilhoso e tal, e depois não é bem aquilo. Aí volta para o teu país, vai tentar dar o seguimento na conversa que teve e já acabou o namoro, né? Vamos dizer. É que namorar à distância é difícil. Isso é um pouco mais complexo. Às vezes tu manda mensagem e ele não responde, né? A mesma coisa. Tem aquela coisa, visualiza o WhatsApp, mas não responde, aí fica os dois lados bravos. É complexo, é complexo. E para ti, Pedro?
Eu acredito que é basicamente isso mesmo, tentar entender cada interlocutor, né, cada pessoa que tu está conversando do outro lado, porque como eles falaram, é bem difícil, né, então eu acredito principalmente nas conferências, né, acaba tendo um tempo menor para tu conseguir criar uma ideia do que aquele interlocutor está querendo dizer, né, tentar entender um pouco o lado. Mas, por exemplo, os Estados Unidos é muito tempo é dinheiro, né? São bem diretos, ao passo que nós gostamos de falar muito, né? Junto aqui com os latino-americanos, né? E os europeus são outra realidade totalmente diferente, né? Então, eu acredito que essa é a maior dificuldade. Enquanto dos europeus, eles são bem diretos, também secos, às vezes, como os norte-americanos. Na Índia, por exemplo, eu estou recebendo foto de um indiano, entendeu? Então, é muito difícil, tu tem que aprender a lidar rápido com as situações e tentar se adaptar, né? Eu acho que conseguir observar e se adaptar em tempo, eu acho que para mim é uma das maiores dificuldades, assim. Show de bola. E muito se fala, né, dentro desse mundo, nessa parceria e tal, e a parceria, ela exige muito, eu acho que essa confiança, né? Uma das coisas que sempre me interessou entre as relações entre países, né? Eu vou entrar um pouco mais em macro do que o micro agentes de carga, é a falta de um órgão regulador global, né? Então, assim, como é que eu vou operar com um Marco, por exemplo, na Itália, sem ter confiança com ele, se eu não tenho nenhum órgão que possa me trazer essa confiança? Assim, se o Marco fizer cagada ou se eu fizer cagada, alguém vai lá e vai intervir, vai resolver. Como cada país tem suas leis e as suas cortes para julgar aquilo, né? Acho que a gente não tem um órgão, sabe, legal, de fato, assim, para resolver um problema de negócios mesmo. Assim, o que eu vou falar é negócio de dia a dia. Não estou falando de uma ONU ou outras coisas que é uma outra relação. Estou falando assim, cara, deu caca aqui, ó. Mandei uma mensagem para o Alexandre, fiz um negócio e deu merda aqui, deu uma multa. Para o Arlon pagar. Como é que o Alexandre vai fazer eu pagar essa multa? Se não for na base da confiança, dessa coisa. E baseado nisso, assim, para vocês, como é que cria um pouco essa confiança, cara? Ela vai vindo com o tempo? Como é que hoje a gente, ou vocês que são mais responsáveis aí por conversar com os agentes, vão aos poucos criando essa confiança para que a empresa que é sua ou que você trabalha saiba que, assim, cara, a gente não vai precisar muito contar com esse órgão global que não existe, né? A gente vai ter que resolver nós aqui. Então, como é que vocês fazem isso? Lei internacional, na verdade, é um conceito abstrato, né? É uma coisa que a minha professora de college falou, e eu lembro muito bem, assim, é uma coisa que a gente não para pensar. A gente se confia muito, por exemplo, quando eu fiz o curso aqui de International Business, era das convenções internacionais que regulam o marítimo, regulam o aéreo, que são acordos que os países fizeram, mas não existe um órgão acima dos países e um exército para forçar as empresas, os países a aceitarem essas convenções. Então, tipo, um país pode mudar e de repente nada já mais funciona. Então, é complicado mesmo, né? Eu acho que aqui a gente acaba voltando muito na ideia do que o Marco falou no tópico anterior, que é a pessoa do outro lado comprar mesmo sua briga, né? Tu conversar com ele, tu explicar o quão importante é aquele negócio, como aquilo vai ser importante para os dois lados, né? E aí tu vai dando, na minha opinião, acho que um passo de cada vez, né? Tu começa ali com um negócio pequeno, né? E depois que isso vai rodando, né, mais frequentemente, tu vai conseguindo perceber se tu realmente pode, né, colocar toda a tua confiança ali naquele relacionamento, né? Voltamos nesse tópico, né? Exatamente igual um relacionamento. Faz passinho a passinho, então, tipo, vou lá e dou um crédito de 5 mil euros para alguém, aí o cara opera, me paga, daí eu vejo, depois de 3 meses estender para 10, e assim a gente vai trabalhando, assim, vai com o tempo. Basicamente isso. A gente... acho que todo mundo fica sempre com o pé atrás, né? Tipo, meio desconfiado, né? Então, ou você conhece já de experiências passadas, ou pega indicação, por exemplo, se já aconteceu com agentes que tem parceiros há muitos anos, que se eu quero desenvolver um determinado agente, um determinado país,
eu pego indicação, ao invés de dar um tiro no escuro, falar, ó, conhece alguém bom, sei lá, na Índia para me apresentar, falando de mercados difíceis, né? Então, e depois com o tempo vai construindo uma relação que seja longa no tempo, né? Mas basicamente é isso, aos poucos, né? Na nossa empresa a gente tem a gente costuma dar um pouco mais de crédito no começo se tiver proteção financeira, por exemplo, com o WCA, né? E tirando isso, se é um agente que a gente não conhece, às vezes eles entram em contato pelo site e pedem uma cotação, e às vezes a gente cota e fecha um negócio, a gente olha assim, pô, a gente não tem garantia nenhuma dessa empresa, a gente olha no site deles, não tem nenhuma informação muito na internet, então, tipo, não tem como dar crédito, né? A gente diz, não, o pagamento vai ter que ser adiantado, né? E à medida que eles vão trabalhando com a gente começa às vezes a criar uma confiança, não, dá para liberar 5 mil, 10 mil, assim vai indo. Mas deixa eu te perguntar, porque a gente também faz esse tipo de política, né? Se alguém chega do nada e começa a pedir cotação querendo trabalhar, né? A política também nossa é de começar com pagamento adiantado. Sim. Como é que vocês costumam trabalhar? Tipo, faz 3 embarques, 5 embarques, um mês, sei lá, e depois começa a dar um crédito? A gente deixa o outro lado pedir, né? Tipo, se eles começam a ter um volume grande, aí começa a acontecer as conversas com accounting, né? O financeiro começa a dizer, olha, tipo, a gente agora está com 10 embarques e já não faz mais sentido eles pagarem adiantado 10 vezes no mês. Então a gente começa, tipo, isso vira uma necessidade, né? Então a gente deixa chegar naquele ponto, não é algo assim muito... Se ele só vier uma vez, embarcar uma vez, a gente nunca vai dar crédito para ele, né? Mas se ele vier continuar, for uma coisa contínua, a gente vê, não, realmente faz sentido dar um crédito agora, porque facilita para o nosso account, facilita para o account deles, a gente começa a ter uma relação, né? Mas é engraçado como agiliza as partes terem crédito uma com as outras, né? Em relação ao fato de quando ele tem que pagar antecipado. Inclusive, no geral, né? Porque assim, a operação não anda até chegar ao pagamento. Os pagamentos internacionais ainda são muito morosos, né? É uma área que dá para trazer inovação ainda, muita, principalmente no Brasil. Eu vou falar de Brasil agora, cara. Tá na hora de criar uma revolução e todo mundo ir pro Bitcoin, cara. E abandonar todas as moedas e vamos pro Bitcoin. É um clique, foi o dinheiro. Cara, eu tô para ver, eu quero ver, cara. Eu não quero morrer sem ver se o mundo vai virar para o Bitcoin mesmo dessa forma. Vamos ver, assim, para fazer negociações. Vamos ver. Essa é uma moeda para o comércio exterior, né? Vamos fazer, uma facilidade. Vamos fazer o Comex Coin. Comex Coin, Essa é boa. Comex Coin, vamos ver o que rola. É capaz de alguém ouvir aqui, né? Que se aquele roubar ideia, né? Já faz, né? Gente, eu não patenteei, mas me põe nesse projeto, tá? Por favor. Me liga aí. Enfim. Essa é uma das coisas engraçadas que eu acho que, num geral, o mercado não sabe o quanto o agente de carga depende desse agente, né, do outro lado, e o quanto esses pormenores, como confiança, crédito, fazem a diferença e podem impactar muito na operação aí de importação e exportação que você está fazendo aí para o seu cliente, enfim, ou tu como cliente vê o teu operador fazendo. Até eu acho para tu conseguir grandes contas, né, Arlon? Eu acho que aí é onde que realmente faz a grande diferença, né? Porque as grandes contas, elas acabam exigindo, acho que não sei na Europa, mas aqui no Brasil principalmente, né? Eles acabam exigindo, tendo muitas condições, né? Eles pedem muito crédito, eles pedem um prazo muito longo, né? Então a gente acaba tendo um pouco de dificuldades nisso, né? Principalmente aqui no Brasil. Não sei ali na Europa e no Canadá se isso também acontece. Mas essa questão influencia muito até na questão de quantos clientes grandes cada empresa vai ter, né? Cada agente vai ter. Uhum. Com certeza, para contas grandes, você ter crédito é, às vezes, essencial. Uma coisa que eu vou dizer é que durante a pandemia, com o preço dos fretes ficando tão altos, justificou a gente ir por um sistema de receber o dinheiro adiantado em muitos casos, principalmente importação da China. E a gente a gente foi forçado a essa situação, porque daí a gente estava buscando
3 containers estava dando $60 mil. A gente não tem cash flow para ficar mantendo um sistema desse. Imagina, tipo, toda semana bucando na China, tipo, o teu dinheiro vai embora em... E outro problema é, os clientes estão tão frustrados e nervosos por causa do valor, que o risco para a gente não receber esse pagamento é muito grande. Então, forçou a gente a segurar, não, eu não libero o container enquanto o dinheiro não entrar. A gente se forçou essa situação, até clientes que tinham crédito com a gente, até porque o crédito normalmente é dado 10, 20, né, tava ali, aí de repente agora acontece... Que antes estava para fazer 7 embarques, agora não dá para fazer né? Um LCL. Né? Esquece, paga adiantado. E aí o agente, aconteceu com vários casos, a gente na China, assim, que a gente trabalha há anos, chegar e falar, o ETD é daqui a 3 dias, eu quero dinheiro na conta, e a gente tem que chorar para conseguir mais 10 dias depois do embarque na China. Então, tipo, mas eles não estavam errados, porque imagina eles tendo que buscar 100 containers numa semana para um monte de agentes do mundo e tendo que pegar todo esse dinheiro e transferir para os armadores que estão rindo à toa, né? Claro. Então, esse é o problema da Europa. Aqui na Itália a questão de crédito é um problema muito sério, muito grande. Aqui qualquer empresa, assim, de olhos fechados é 30 dias. No mínimo. O mínimo é 30 dias. 60 é bastante comum, 90 não é tão difícil. Pouco está mudando, né? Porque assim, a gente de carga pequenos e tal estão tendo grandes dificuldades, especialmente como o Alexandre falou, com os embarques da China, né? Então, assim, isso vai mudar, está mudando, acho que no mundo todo, e coisas que estão mudando para melhor é essa, né? Pelo menos aqui na Itália, né? Questão de crédito. Eu acho que nesse sentido a Itália deveria se aproximar um pouco mais ao sistema que tem no Brasil, né? 15 dias e sem chorar, é assim, e tudo trabalha dessa forma. E está ficando caro, né? Tanto o custo do dinheiro quanto os fretes internacionais, a ponto de a gente conseguir manter todas as operações rodando, né? nesse formato. Lembrando até que fica bem complexo essa parte de crédito. Eu acho que aqui os agentes de carga eles ainda fazem um grande papel, assim, porque se tu vai para cima dos armadores pedindo crédito ou das companhias aéreas, você vai ver outro tipo de política, tanto aqui quanto na Itália, quanto no Canadá, e a política ela é diferente, ela é mais global, assim, e esse crédito não é fácil e não é para nem 5% de todo mundo que opera. Então, se for para esse lado da política, os agentes de carga ainda fazem um papel, além de serviço prestado e do valor agregado, mais banco. Né? Então, banco, basicamente. Basicamente isso. Não, e a gente assim, tem não casos... é uma crítica, né, gente? É só o formato que foi feito. Né? No fim das contas, quando a gente chegou já era assim. Né? A gente entrou em negociações e isso mudou muito, assim, porque antigamente um agente de cargas da China ia falar para mim, eu tenho um cliente no Canadá, eu quero usar a Sea Lion como banco, né? Eu quero que vocês peguem o dinheiro, façam as transferências para a gente e mandem só o lucro depois, né? para eles. E, quando é um frete de 3, 4 mil, tu consegue, mas de repente o cara faz um booking de 20 containers e a conta tá acima dos $100 mil, $200 mil. E aí você vai fazer isso sem ganhar quase nada, não tem como, né? Então a gente começou a pressionar muito os agentes, assim, tipo, não, a gente quer um profit share um pouco melhor, a gente precisa de alguma coisa aqui, porque a gente não tem como ficar bancando isso para vocês e não ganhar nada no final, né? Então isso mudou muito. Foi muito alta, né? Muito alta. Eu acabo conversando muito com pessoas de fora, né, do comércio exterior, e muita gente não sabe o quanto o frete, principalmente da Ásia, né, que exporta para o mundo inteiro, mudou num curto período de tempo, né? Eu me lembro de no ano passado, em agosto, mais ou menos, estar pagando aí na faixa de $500 no frete. E agora a gente paga na faixa aí de $10 mil para trazer um container, né? Então, isso acabou impactando muitas pessoas, né? E é complicado. As empresas, não só pessoas, né? Não só o consumidor final, na verdade, né? Mas também o fluxo de caixa, né? Das empresas, né? As empresas, naquele momento, eu acredito que muitas não estavam preparadas para isso, né? Então... É verdade.
Cara, assim, vai fazer bastante. Esse mundo aí é parte do desafio dos agentes de carga, porque ao mesmo tempo que o mundo está indo para um caminho assim de, opa, não está dando mais para dar crédito para tudo, a inflação está no mundo inteiro, o dinheiro está caro e os fretes estão caros, etc. Há outra tendência que é no mundo também, que é as empresas, todas elas estão se conectando a fintechs e tentando oferecer um serviço financeiro dentro dos serviços que elas prestam, né? Quero ver a confusão que vai chegar aí no fim do túnel, né? O mundo está cheio de dinheiro, por enquanto está tudo bem fácil. Vamos ver aí, imprimiram, né? Eu tinha feito uma leitura, só no Brasil tinham entregue acho que era até setembro, julho, de dinheiro impresso só para ajuda à pandemia, mais de 300 milhões ou 300 bilhões de reais, uma coisa assim. Cara, os Estados Unidos imprimiu $1 trilhão. Trilhão? Cara, enfim... O Canadá também tá, eles estão imprimindo dinheiro e quem já leu história sabe que todo governo que fez isso, toda a época, as grandes civilizações quando fizeram isso, elas caíram. Então, mas história... aí o que é bom para eles, né? Quem decidiu imprimir o dinheiro vai passar o problema para o próximo. Pelo menos aqui no Brasil, que a eleição é a cada 4 anos, ele não vai estar muito preocupado com isso. Vamos ver. Exatamente. Vamos ver onde a gente vai chegar nesse ponto. Cara, voltando para o assunto de networking, que é a pauta e que eu acho que a gente tem muito a explorar ainda. Uma das coisas que a gente falou é essa parte de relacionamento, dessa confiança e tal. Nesse mundo agora que a gente está vivendo de pandemia, sem esses eventos aí de networking que a gente estava tendo, tá difícil fazer essa conexão? Hoje, assim, por esse canal de digital, assim, tá suprindo, não tá, essa mudança ou essa vamos dizer assim, as relações estão sendo criadas da mesma forma hoje no digital que eram feitas da forma de relação pessoal? Não, na minha opinião, não. Assim, no começo, quando não tinha escolha, né? Assim, o virtual, vamos dizer assim, ajudou. Uhum. Com a esperança que pudesse ser curto prazo, né? Algo breve, mas acho que a longo prazo não ajuda, não pode substituir o contato pessoal que você pode ter com a agente de carga. Nunca. Eu falo isso por experiência. O relacionamento que eu criei visitando os parceiros ao redor do mundo, seja América Latina, Norte América, Sudeste Asiático, cara, um jantar, uma visita, nunca que vai ser substituída por um e-mail ou uma videoconference. Na minha opinião, de jeito nenhum. Eu também acho muito difícil substituir. Eu acho que a gente perdeu muito em qualidade de relacionamento, né? Querendo ou não, as conferências eram algumas vezes por ano, você vê os agentes, mesmo os agentes que você já conhecia, você se relaciona de novo, você conhece mais a fundo, faz amizades, né? São pessoas que você vai, às vezes, ser amigo por muitos anos, então eu acho que realmente não substitui. Eu concordo com eles também nessa questão. Eu acho que quanto antes isso voltar ao normal, melhor vão ser para os negócios e para as relações dentro do comércio exterior, sabe? Acho que, querendo ou não, o negócio em si perde bastante só com a parte online, né? Enquanto é o que dá para fazer, beleza, vamos fazer, né? Mas eu acredito que seria melhor presencial. Talvez a futura geração que já foi criada no mundo de pandemia, vivendo no mundo virtual, vai se acostumar, ou talvez com as novas tecnologias, com realidade virtual, enfim, o metaverse lá do Zuckerberg. Nossa amigo. Quem sabe, né? Vai ser isso às vezes, né? Eu tive o pastor da minha igreja, ele é especialista em TI, ele é especialista em SAP, e ele fez um teste de um desses sistemas virtuais para reuniões, né? E ele estava fazendo setup para os diretores uma multinacional, uma empresa muito grande, então ele estava fazendo setup, e aí ele disse que ele entrou, e aí tu entra, aí tipo assim, tu escolhe, eu quero um prédio em Tóquio, aí ele fica assim, uau, tipo, ele disse que era muito legal, assim, tipo, tu vai lá e faz a sala de reunião,
E aí os caras vão entrar ali, vão conversar dentro daquele sistema virtual, né? Né? Isso é um outro nível comparado com o Zoom, né? Tipo, você vai... Isso talvez vai melhorar um pouco, né? Mas ainda assim, eu acho que não é o mesmo. Isso talvez porque a gente, querendo ou não, é de outra geração, né? As futuras gerações vão ter outra forma de ver. Seja mais comum, né? Eles já foram criados no distanciamento social e olhando para uma tela e vão ver o mundo de outra forma, que é, de certa forma, até um pouco triste, né? Mas, enfim. Eu acho que uma das coisas que mais me deixava feliz na parte de pessoal, assim, na parte de viajar para uma conferência, por exemplo, de agentes, ou para visitar o Marco na Itália, é o fato de a gente conseguir momentos entre linhas, assim, aqueles momentos assim, tá tomando uma cerveja com ele, aí ele me fala do nada o sonho da vida dele, que era, sei lá, ver o Milan na final do campeonato, Marco, da Euro. Bem por aí. Agora, esse é um dos teus sonhos da vida, eu sei. Agora, enfim. Aí, e nisso a gente conversar e de repente eu engajar com ele, de repente aquilo também se torna importante para mim, a ponto de quando a gente estiver falando de negócio, sempre assim, e aí, como é que tá o Milan? E aí começar. O mundo digital, ele tá difícil criar essas entrelinhas, né? As coisas, como elas ficaram mais... no momento, assim, a gente vai ligar a câmera e vai dizer, e daí, como é que estão as coisas, cara? Tá assim, assado. Tá, a gente vai ter aquele frete? Não vai. Então tá, valeu, abraço. E vai desligar, entendeu? Não vai ter essas entrelinhas. Eu ainda reclamo um pouco do digital, e eu concordo um pouco com o Alexandre nessa parte de, tipo, o Zoom ainda não é esse metaverso que a gente recebeu de informações aí, imagina. Por esse fato, assim, a gente não consegue atrapalhar uma reunião de vocês três e eu chegar e querer entrar nela para trocar uma ideia. Numa conferência, tá o Marco conversando com o Alexandre e com o Pedro, eu chego lá e pergunto, e galera, tudo bem? Posso conversar aqui com vocês? E começo um engajamento. Entende? Então, ainda há barreiras. Eu não consigo me jogar dentro de uma reunião de vocês, entendeu? No Zoom. Então, acho que ainda há barreiras para um mercado e um negócio que ainda tem muito a crescer na parte tecnológica, de confiança internacional. Ainda tem área, né? Mas do jeito que ele é feito hoje, eu acho que o digital ainda não supre muito a necessidade, né? Eu acho que ainda... E tem o legal de tu ir para uma conferência que às vezes é meio que a férias do agente de carga, que a gente não tem férias, a gente vai para a conferência, e é louco, fica lá uma semana... Tipo, a férias é tipo, fica uma semana lá conversando com alguém, mas de noite responde e-mail antes de dormir. Né? Não, e aí chega em casa, ninguém fez o teu trabalho, tu tem que ainda trabalhar triplo. Mas é engraçado, todo mundo que vai acha gratificante mesmo. Né? Não tem uma pessoa... E tá trabalhando 2 vezes e mesmo assim parece férias. Parece incrível. Férias. Eu acho que tem essa coisa de tu estar com pessoas da tua indústria que tu vê uma vez por ano e começa a formar aquela amizade ano após ano. Eu acho que isso é muito gratificante. E realmente eu acho que o virtual cortou isso assim totalmente. Nossa, eu estava fazendo reuniões com a WCA e essas, a gente nem participou do Tweak, a gente está tão busy que a conferência do WCA esse ano, eu tive que cancelar praticamente metade das minhas reuniões, eu não conseguia. A gente está com muitos projetos acontecendo bem agora, dos nossos principais clientes, a gente realmente tem que dar atenção para eles. O diretor da empresa está trabalhando 24 horas por dia quase, eu também, a gente não está podendo descansar. E aí, mas assim, eu tive reuniões, por exemplo, teve aqueles agentes que eu tenho que falar com esse cara, eu tô com esse problema, preciso falar com ele, então eu marquei com os principais agentes, e pô, eu tinha que estar 2 da manhã para falar com o pessoal da China, e cara, eu já com sono, cansado, trabalhando o dia inteiro, chega para de noite para conversar com o cara, não é... Mas se eu tivesse numa conferência, eu estaria cansado também, teria viajado, mas é diferente, a gente chega lá, a gente se, né, parece que a gente fica mais energizado para fazer aquela conferência e eu acho que o tom e tudo mais é muito diferente, né? Vocês não tiveram conferência presencial ainda, né? Não, nós não. Nós não. Desde começou a pandemia, não. Uma das coisas até que é legal... O network que a gente faz parte está querendo organizar para fevereiro em Dubai, mas já é a segunda vez que estão postergando, não sei se vai rolar também, não. Já agora, assim, para quem está ouvindo o nosso podcast, que eu não sei quando ele sai, agora, enquanto estamos gravando, foi descoberta 2, 3 ou 5 dias atrás uma nova variante, né? Então isso pode atrapalhar. Pode trabalhar qualquer plano. Todos os planos aí.
A WCA fez uma agenda de, acho que 6 conferências para 2022 e tem que ver, né? Se vai conseguir se concretizar agora. Teve um network que a gente faz parte que tentou fazer em Dubai, eu acho que era em outubro desse ano, setembro, outubro, e eles ficaram em cima da gente, dos outros, e eles mandaram um e-mail para todo mundo do network, é o Motion, e a gente fazia parte, a gente nem faz mais parte, a gente saiu na metade do ano. E eles mandaram para todo mundo assim, pessoal, vamos fazer essa conferência em Dubai, e todo mundo dizendo não, tipo assim, não teve um que se engajou de dizer, e eu acho que ainda está um pouco assim complicado, a maioria dos países está com algum tipo de restrição, então, por exemplo, né, tens que pagar PCR teste, tu tens que, às vezes, ficar em hotel, e aí cara, não é a mesma coisa. Não funciona, né? É. Teoricamente, a gente também não sabe como vai ser, né? Mas teoricamente, em março, teremos intermodal em São Paulo, né? Teoricamente. Ela mista, né? Teoricamente, né? Virtual e presencial, né? Mas é aquilo, a gente não consegue contar que isso vai realmente acontecer, né? Isso é complexo. Depende muito, né? Marco, me diz uma coisa, a gente fala bastante dessa parte de network, né? Eu acho que o nosso ouvinte ele já entendeu o quanto os agentes de carga se baseiam nesse grupo de agentes ou nessa empresa que traz benefícios para os seus associados. É como se fosse uma associação, vai. Quais são as vantagens que tu viu em ter um bom network, uma boa associação? O que os networks trazem de vantagem para os agentes de carga e daí como consequência para os clientes deles também? Enfim. Bom, consegue atender os teus clientes, assim, os fechamentos que são fechamentos na Itália, aonde o teu cliente te pede um determinado serviço no país de destino ou de origem, por exemplo, aí tendo networking, você fazendo parte desse networking, sabe para quem se direcionar. Então, assim, não vai dar um tiro no escuro. Pelo menos tem algum contato, seja que você conheceu pessoalmente ou seja um nome na lista, né? Vamos dizer assim. Então, essa é uma das vantagens. Outra coisa pode ser fechamentos que não dependem de ti, que são fechamentos no outro país, seja na origem ou no destino, e ter o teu parceiro que te traz esse negócio e cai do céu, né? Vamos dizer assim. Então você tem que dar, obviamente, um bom atendimento, depois sempre tem que ter a troca, né? Porque ninguém só quer, digamos assim, entregar negócio na mão dos outros, mas espera algo em câmbio. Então, fechamentos que são lá fora, né? E essa também é outra das vantagens, na minha opinião, né? Eu acredito que ele acaba te trazendo um pouco mais de confiança, né? Como a gente já falou sobre isso, né, Aaron? Por quê? Ele te dá a confiança, né, de que tu pode acreditar um pouco naquele agente, né, de que tu pode contar com eles. Tu tem um agente onde que dentro do networking, se ele é bem qualificado, tu consegue tirar um pouco mais de referências dele, né? Do mercado, caso tu não conheça ninguém, né? Caso tu não tenha algum outro contato que te indique esse agente, né? O networking acaba suprindo essa necessidade, né, que nós acabamos tendo de encontrar um parceiro novo, né, fora do nosso país de origem, né, para que nos ajude, seja com nossos sales leads, né, seja nos dando carga, né, para que nós auxiliemos eles também aqui no Brasil, né, e faça essa troca de experiências, né. Acho que o network ajuda muito a gente ter essa confiança, né, de saber que a gente pode contar com certos parceiros em alguns lugares do mundo. Ele expande a tua possibilidade de negócios, né? Você vai ter um novo embarque de algum país da Ásia, da África, que tu nunca teve nenhum embarque antes, mas você pode procurar e ver e às vezes lembrar de alguma conferência que você foi. Você está sempre se atualizando, você está sempre conhecendo empresas novas, né? Então, tem também o lado da questão de proteção financeira, que eu acho que é
Alguns networks Legal, oferecem, cara. isso ajuda muito, porque É tipo um seguro, né, internacional que eles te oferecem. e é meio que quebra aquela questão de, eu não preciso confiar nele, confio no network. E o network está me protegendo. E mesmo que não tenha uma proteção financeira, o fato dele ser um membro do network, vamos dizer assim, participar de uma conferência, ou tu já tem anos que você está vendo aquela empresa ali, às vezes você nunca falou direito com aquela empresa, mas você meio que sabe que ela está dentro desse network, que trabalha com aquele outro teu parceiro de outro país, e aí meio que numa conversa ali, tu vai precisar de alguém no Peru pela primeira vez, não teve muito business no passado, você vai naquele parceiro e meio que só o fato de você, ele é relacionado com outro parceiro meu, aquilo já meio que ajuda, né, tipo, eu posso dar crédito para ele, eu posso confiar nele, eu posso confiar na carga do meu cliente, porque o meu outro parceiro também confia nele, né? Eu acho que o network ele tem muito isso, né, de criar essa confiança em grupo. Às vezes eu não confio na empresa, mas eu confio no grupo que escolheu aquela empresa para representar aquela região. Principalmente que ele, às vezes, na grande maioria, não sei qual é o nível criterioso de cada um, mas na grande maioria os networks, para aceitar novos membros, eles passam por um crivo, né? O cara pede, sei lá, 3 indicações de agentes que já são membros, ele pede documentação, ele pede, sei lá, algum tipo de certificação, aí se traz as certificações da IATA, sei lá, Dun, Bradstreet e qualquer outras certificações possíveis para os agentes, para tentar levar essa confiança também para o network, que em tese se torna responsável, né, Alexandre, por seus membros, né, de alguma forma, né? Acho que é por isso que tem tanto network aí, tanto as empresas se colocam dentro dessas associações, né, para tentar Acaba buscar sendo uma isso. responsabilidade secundária, né, Arlon? Igual tu falou. Não tem lei, né, específica que resolve isso. Até tenho medo se tenha também, né? Enfim, a gente não sabe como seria. Mas nos últimos anos também surgiram um monte de networking por aí que aceitam qualquer um, né? Virou moda e uma forma de fazer dinheiro fácil, né? Então, sim. não tem esse cuidado que muitos networking sérios, e tem, Claro. acabam tendo, né? Mas sabe por que disso, Marco? Quê? Sabe o porquê disso? Eu tenho uma teoria por causa o porquê disso. Você tem alguma teoria? O porquê disso? Por que tá os networks? Não parei para pensar, sou sincero contigo. A minha teoria, vê se tu concorda, a minha teoria é mais ou menos assim, ó. Ao longo da vida aí, de tantas conferências que fui, enfim, e conversando com os agentes e cuidando desse departamento, inclusive em outras empresas que não a minha, eu percebi que muitos agentes de carga não trabalham os seus lados comerciais nacionais. Então, o que acontece? O agente de carga usa a conferência só como um projeto de venda, certo? Ele entra em networking para ele vender o serviço dele, que é, se tu tem alguma carga aqui do Brasil, conta comigo que eu faço transporte para ti. Mas eu, de fato, não gero muito negócio para ninguém, porque a minha equipe comercial ela é enxuta, ou eu não tenho para aquele determinado país, né? Eu só desenvolvo Canadá e não tô desenvolvendo Itália agora. Com isso, cara, qualquer um que abre um grupo de agentes, aqueles tipos de agentes vão se encaixando. À medida que isso foi acontecendo e esses caras foram recebendo carga, eles foram se encaixando em mais, e aí abriu oportunidade, como o Alexandre falou no início, que era aquele cara que trabalhava como operador daquele networking, saiu e abriu dele. Daí esse cara vai ter mais um colaborador que saiu e abriu dele, e assim vai saindo, porque de fato fica um dinheiro fácil. O mesmo agente está associado a 10, 15, 20, 50, alguns está a 10, 15, 20 porque de fato precisam, tem um bom serviço, o poderio de venda deles é assim, e outros estão porque as cargas que eles geram neles pagam o custo e sobra dinheiro. Né? Enfim, eu acho que a tendência foi porque tinha aquela política de handling agent e que agora tá mudando um pouco. Assim, eu vejo que os agentes têm ainda alguns vieses de eu só sou aquele cara que estou aqui para te servir, para, enfim, fazer o teu processo mais fácil, mas eu já abri um pouquinho o meu departamento comercial, mas eu já tenho alguém ligando aqui para um cliente aqui no Brasil, no Canadá, ou na Itália, eu já comecei, porque senão, cara, fica difícil, vão ter muito mais networkings não confiáveis do que os confiáveis, né? Os confiáveis vão ficar cada vez mais seletos, né? Não sei, tem algumas empresas que eu já ouvi até gente usarem esse argumento, né? Quando tu vai numa conferência, eles falam que no meu país a maioria dos negócios são Xworks ou
FOB, então, tipo, é raro a gente ter a capacidade, a possibilidade de controlar o business, então eles vão entrando em tudo quanto é network, porque basicamente eles não conseguem gerar business no país deles, precisam do outro, né? Se essa é a realidade, maravilha, meu. Acontece, claro. Até eu já ouvi agentes de carga usar esse argumento, mas Mas sabe que alguns pode ser só marketing também, né? O cara pode dizer isso só para não ter que fazer um esforço na parte dele, né? Para não precisar, E tem também, eu acho que tem esse lado assim de, tipo, é aquilo, os networks começaram a fazer muito dinheiro e aí começaram, tipo, começa a crescer o olho, aí o outro cara sai, monta o outro e vai juntando uma nova equipe, E assim vai, né? Assim vai indo. Expectativas para o ano que vem nessa área de agenciamento, de networking, quais as que vocês têm aí, cara? O que vocês estão vendo para 2022 mesmo? Nesse panorama e nesse trabalho que a gente faz? Que acabe logo essa bagunça. Acho que principalmente no Brasil tem muita oportunidade, assim, sabe? Foi o italiano mais brasileiro impossível, né, Marco? Dizendo isso, que acabe logo essa porcaria. Este ano foi um ano terrível, né? Fala com quem falar, tirando os armadores, né, que estão nadando em Rio de Dinheiros, né? Mas para o agenciamento de carga foi algo que nunca vivenciei, né? Não que eu tenha 50 anos de mercado, né? Mas claro. Não me lembro de algo assim. Pandemia, o canal de Suez, foi um atrás do outro. E toda a rota, né? Seja Impor, seja Expo, seja Ásia, seja Estados Unidos, transporte rodoviário, faltam caminhões e greves e furacões, cara, que aos poucos vai mudando, tentando se normalizar. As expectativas são essa, a realidade é outra, porque 2022 já está ali, né? Não promete alguma solução num breve período, né? Então, vamos... Em soluções eu acredito que não também, mas eu acredito assim que, pensando na minha experiência de armador, né, geralmente o peak season para eles acaba começando ali na faixa de abril, final de abril, começo de maio, né? Então eu não acredito que a gente vai ter talvez uma queda muito grande de volume, né, nesse período. Então, acredito que o ano inteiro, né, a gente vai ter esse problema de excesso de carga em várias partes do mundo, né? E aqui no Brasil, principalmente, fazendo produtos não muito manufaturados, né, a gente acaba tendo uma demanda de exportação muito grande. O que acaba para nós, né, principalmente gerando bastante oportunidade de negócios até com clientes aqui no Brasil que a gente não tinha contatos, né? Porque eles acabam saindo um pouco, na minha opinião, da zona de conforto deles, com os agentes que eles já tinham, sejam os globais, seja quem for, né? E eles acabam dando oportunidades para os agentes menores. Então, acredito, e isso principalmente aconteceu bastante já esse ano aqui também, né? De nós termos novas oportunidades com clientes que nós não tínhamos antes, né? E tem gerado bons frutos. Apesar de não acreditar que vá melhorar, né, o cenário global, né, o frete vai reduzir, não acredito, mas eu acho que são boas oportunidades aqui, principalmente para o mercado interno, né? O Pedro deu agora aquele feedback estruturado, né? Ele fala uma coisa boa, daí ele fala uma coisa ruim, daí ele fala uma coisa boa de novo. Mas ele quer focar no ruim, tá ligado? Ele quer dizer o ruim. Então, o ruim cara, o ano que vem vai ser uma merda. Mas o bom, cara, abrir novas portas e tal. Novas oportunidades. Eu te entendo. E pra ti, Alexandre, o que tá vendo aí de expectativa pro próximo ano, cara? Cara, eu vou te falar que é aquilo que o Marco falou, o que a gente espera é que melhore, que eu, sinceramente, por mais que até na parte de agenciamento de carga, eu acho que a gente está sendo mais necessitado hoje do que estava antes da pandemia, principalmente questão de espaço, está fazendo a diferença um bom freight forwarder, eu acho que um bom agente de carga, ele está fazendo a diferença agora que não estava fazendo antes. Quando tinha 5 opções de frete, uma diferença de $100, $200,
todo mundo com espaço. Né? O freight forwarder, ele tá ali lutando por $50, tá se matando, às vezes um matando o outro, para tentar conseguir a conta, fazendo às vezes abaixo. Nossa, eu já vi muita gente falar isso, de fazer abaixo, tipo, de fazer em prejuízo para conseguir tirar a conta do outro agente de carga e depois tentar recuperar. E mudou completamente. Eu acho que o agente de carga hoje, ele está sendo mais necessitado. Eu vejo isso na importação da China, mudou completamente. E a gente está conseguindo dar o nosso valor, eu acho, né? E com isso a gente também ganha, né? Mas pensando não como um agente de carga, mas mais como um cidadão, eu não vejo com bons olhos esse apocalipse logístico que está acontecendo no mundo. O Canadá, os valores de frete, ele, por causa da nossa aproximação com os Estados Unidos, a gente praticamente é um país só com os Estados Unidos, né, em questão de logística. Então, a gente paga a mesma coisa que os Estados Unidos na importação, a exportação segue o mesmo padrão. E os preços estão absurdos, está gerando inflação já, e Vancouver estava completamente fora de operação, congestionamento absurdo, os caminhoneiros já não conseguiam mais dar conta, os preços estão subindo. Agora tiveram ainda uma enchente enorme na região lá, tá bem feia a situação lá em Vancouver. Então, assim, tá meio que um cenário negativo, né, em geral, no supply chain, no comércio global. Eu espero que se melhore, eu quero muito poder oferecer para meus clientes um serviço smooth, que o transit time que eu falei para ele, decente, o transit time que eu falei para ele que era 30 dias, 30 dias, não vira 50, não fica o container parado em Busan pela eternidade. E né, a gente quer isso. Você sentiu uma certa experiência própria ali, né? O cara falando Busan para sempre lá, Singapura, tem cada porto. Não perde, né, Alexandre? Tem lugar que assim, parece que a gente carga assim, na hora que tu até entra em contato com eles falam assim, esquece, não tem espaço por 3 meses. Tipo, nem me pede, nem manda e-mail para mim. Coreia, eu nunca tinha visto isso assim, eu fui tentar assim, não, me fala quanto é que porque eu tô acostumado com a China, é 20 mil, é 20 mil, é 30 mil, é 30 mil, eu não quero saber, eu quero espaço no navio, né? Sim. E eu quero poder oferecer algo pro meu cliente para movimentar a carga dele. Coreia, simplesmente, eles estão falando, não, esquece, não tem espaço, não tem opção, não tem isso. E tu fica assim, mas como não? Não tem uma opção, não tem um armador que pode botar um container dentro de um navio. E basicamente o feedback deles é esse, não tem. E a gente não quer isso, né? Eu acho que a gente quer a indústria do jeito que era, com as coisas funcionando bem para os nossos clientes, mas né? Se Deus quiser, melhora. Eu acredito que para o começo do ano não. E quem sabe mais para o final do ano. Eu acredito que melhore para o ano inteiro, cara, honestamente falando. Sendo bem, não tá parecendo que vai melhorar. O que a gente gostaria é uma coisa, mas a real expectativa eu acho que é essa mesmo, cara. Não tem luz ainda no fim do túnel para 2022, né? Eu acho que esse caos continua. O que é ruim, como tu mesmo falou, como cidadão, cara, tá caindo na nossa conta também esses problemas, né? O queijo que você comprava no mercado a R$10, agora tá 20 e talvez você vai ter que parar de comer aquele queijo. Então, como exemplo enfim, mas tá bem complexo aí. O que de vantagem trouxe 2021 que vai se refletir ainda em 2022 é que agora as empresas estão dando o devido valor para a logística, num geral, para o operador do caminhão, para o cara que faz o picking, o packing, para o cara que armazena a tua carga, o determinado valor está sendo dado agora, coisa que não é que não se dava lá atrás, era mais considerado como um custo, assim, tudo é custo, tem que reduzir, aperta ali, diminui 50, e agora está assim, cara, como é que eu posso fazer para eu continuar competitivo? Que é no fato como deveria ser. Uma coisa positiva aí, tem uma coisa positiva no meio desse caos todo que está acontecendo. Tomara que a gente consiga reduzir os custos, voltar à logística ao normal e manter, sabe? Porque se a gente consegue manter isso, tem inovação na área, tem melhores eficiências, tem, cara, gente trabalhando sério para tentar ainda melhorar mais, assim. Falando de Brasil, a nossa infraestrutura ainda é uma porcaria perto do que tem no mundo, né, cara? A gente exporta para o Brasil inteiro aqui, para o mundo inteiro aqui como agente de carga, e a gente vê, assim, cara, a logística saindo de um porto, entrando num trem, levando para algum lugar e entregando na casa do cliente só no last mile ali com o caminhão.
Aqui no Brasil não funciona assim. Daí, lá tem portos com várias, o que a gente chama de calado alto para entrar navios de tantos mil teus aqui, alguns só tem, alguns não tem. Aí começa... Para ter investimento nessa área e ela, de fato, né, ser relevante ao ponto de dinheiro ser injetado, que as infraestruturas não são baratas, né? Tudo que é relacionado à logística demanda espaço e maquinário e cara, coisas gigantescas. A gente precisava voltar a ser foco, né? E que, assim, pelo menos essa área é boa, a gente está voltando. Tomara que esses investimentos venham. Principalmente no Brasil, eu acho que o Canadá e a Itália já estão mais bem resolvidos nessa parte. Assim. Acho que tem coisa a melhorar, mas está bem avançado perto do Brasil. Cara, como eu tenho duas perguntas para encerrar aqui no nosso bate-papo, aí, que a gente já falou bastante sobre networking, importância e tal. Se existe algum agente de carga que está nos ouvindo agora aqui, ou um aspirante a agenciamento de carga, e tu pudesse dar alguma dica para ele se tornar um bom agente, mas um bom agente não só para o seu cliente, tá? Para os outros agentes também, para essa rede de networking. Quais são as dicas que vocês passariam? Não fazer que nem um agente coreano, Alexandre disse que não tem jeito. Não tem opção, não tem jeito. Esquece. Dá uma opção, né? Mesmo que seja opção. 80 milhões. Correr atrás. Busca, corre atrás, Tentar sempre, vestir a camisa e ajudar o teu parceiro. Isso se torna um diferencial, né? Responder não tem opção, cara, fácil demais. Agora sim, tá complicado e tal, porém sempre tem alguma solução. A gente sabe, a gente tem visto com os armadores, tá? O frete tá na casa de 10, 15 mil, beleza, não tem espaço, pagando 20, tem. Armador, se o frete de mercado tá 10 e você fala que paga o dobro, o espaço aparece do nada, né? Então, a gente sabe como é que não é só para armador, né? Eu acho que é para todo negócio. Todo né? mundo, Se sempre que alguém queira pagar mais, tem uma facilidade. Né? Não é possível. Para mim é isso. Se tornar parceiro, mas parceiro mesmo, nos momentos bons e nos momentos ruins, né? Então, é isso. E, na minha opinião, também ser agressivo na parte comercial. Ou seja, se você fica aí de braços cruzados e que nem a gente estava falando de alguns agentes que participam dos networking, das conferências, só para dizer, tô aqui, se precisar de alguma coisa, eu cuido bem dos teus embarques, isso já era. Você tem que correr atrás junto com o teu parceiro, tem que ser dos dois lados. Que legal. Para ti, Alexandre? Sim. Eu diria que é importante que adquira bastante conhecimento, né? Alguém que está iniciando, e vá atrás, né? Eu acho que o conhecimento na nossa área, ele não vem de acadêmico, que embora é importante, você às vezes tem uma base acadêmica, mas é no dia a dia. É você, às vezes, parar para ler algo sobre algo que você nunca tinha feito antes, você entrar nos sites dos governos e tentar entender a regulação, e tentar entender por que isso está dando um problema. E eu acho que quanto mais conhecimento, mais você tem uma possibilidade de oferecer algo melhor para os seus clientes, né? Então, de uma certa forma. Você nunca vai saber tudo, é impossível. Então, tem que ter um bom time com bom conhecimento operacional, eu acho que é essencial para qualquer agente de carro. Que você possa, às vezes, correr aquele sabe mais sobre aéreo, esse sabe mais sobre marítimo, ou esse aqui sabe mais sobre processos alfandegários, né? E eu diria também ser honesto, eu acho que é algo fundamental em business em geral, né? Mas é algo que às vezes, principalmente na área de vendas, a gente vê às vezes uma necessidade muito grande de querer mentir para ganhar, e a mentira acaba vindo depois feio para ti, e eu acho que ser honesto às vezes e transparente, assim, de tipo, olha, isso aqui é a situação atual, é isso aqui que está acontecendo. Às vezes é chato, a gente quer oferecer para o cliente lá a tarifa de 15 mil e falar, buca com a gente que vai dar tudo certo. Mas às vezes você tem que dizer, 15 mil e eu não posso te garantir nada, e pode ser que fique bem pior, e talvez não tenha espaço, e talvez eu tenha que aumentar mais 3 mil depois. E isso é aquela... Mas é a verdade, eu não quero te enganar, né? Porque às vezes você vai lá, engana a pessoa, pega
e puxa ela e depois vai lá, olha, vai ter que aumentar, eu já tive que buscar e tem que aumentar mais 5 mil aqui, tipo, na verdade nunca teve a tarifa, tava enganando, tava, né? Eu acho que isso é importante em qualquer área, né? Mas eu acho que na nossa área é muito importante, quando você vê que um agente não é na questão da confiança, né? Se você não consegue confiar nele, você não vai fazer uma boa parceria, né? Beleza. E para ti, Pedrão? Eu acho que eu acho assim, na minha opinião, né, que não só no comércio exterior, né, não só na logística, mas na vida, né, eu acho que nós temos que acabar olhando para os outros e para o que a gente está se propondo a fazer, né, e tratar aquele assunto como nós queríamos que fosse tratado para nós, né. Então, acho que se tu tem um agente do outro lado que está contando contigo, o mínimo que tu pode fazer é dar a devida atenção, né? E igual o Marco e o Alexandre falou, né? Concordo plenamente com o que eles falaram. Ser honesto e tentar dar o seu máximo para ajudar ele no que ele está precisando e para gerar negócios e para tentar ter uma força de venda também, para que tu não dependa só do cara lá fora, né? Para que tu também dê um retorno para ele, porque ele também espera isso de ti, né? Então, acredito que é olhar para o negócio dos outros como nós olhamos para os nossos também, assim, na minha opinião. Que legal. Aí, ó, você aspirante de agente de carga já sabe como, né, 3 grandes dicas aí para você se comportar ou ser melhor na tua parte de agenciamento de carga aí dentro desses networks. E a última pergunta que eu tenho aqui, eu até quero, eu vou dar para vocês um dos exemplos que eu tive, assim, que não é que eu tive, mas eu estava perto e achei engraçadíssimo, assim. Que é compartilhar alguma história engraçada dessas parcerias aí, se conseguiu fechar ou não depois disso, né? A gente teve um problema bem engraçado que era, enfim, engraçado não, mas o problema era, deu algum enrosco com um agente da Alemanha, né? Aconteceu alguma situação, e na escrita do e-mail pro cara, a gente escreveu assim, sei lá, bom dia, meu amigo, tudo bem? E mandou um e-mail lá dizendo, cara, você poderia resolver isso aqui para mim e tal, porque tá assim, tá assado. E o cara respondeu assim, bom dia, eu não sou seu amigo. E deixou assim. A gente, o brasileiro na educação, né, fala, todo mundo é amigo nessas horas, né, cara? E o alemão, que é um pouco mais seco e leva as coisas ao pé da letra, falou, bom dia, eu não sou seu amigo. Aquele tipo do alemão, né? Era verdade, né? A gente não era amigo, mas enfim, um por educação, assim, tentando aliviar o problema, quebrar o gelo. Não deu certo. Aí dá o clash cultural que a gente falou lá no início, né? Essas diferenças fazem grande parte. Eu achando que estava sendo educado e o cara disse que eu já passei do limite porque ele não é meu amigo. E para vocês, cara, tiveram alguma dessas histórias, não? Eu tive uma parecida, na verdade, foi até a Fernanda, acho que tu conheceu a Fernanda conheci, na Twig, né? Uhum. Ela teve, não sei se sabe, ela tá em licença maternidade, ela teve... Sim. Ela teve filho recentemente. Você teve um filho, que legal, meu. Tá bem ela, né? Tá bem. Que bom, meu. O que aconteceu com então, ela? E ela foi responder um cliente, foi tipo uma sexta-feira, e aí ela botou assim, né? Ela foi tipo ser super simpática e botou TGIF, né? Thanks God It's Friday, né? Para ele, né? Que é Thanks God It's Friday, né? A gente tá feliz, Friday. A gente tem essa coisa na empresa sempre de mandar os GIFs, né? Na sexta-feira e tal. E aí o cliente mandou assim, ó, Thanks Your God It's Friday. E tipo, o cara era ateu e ficou com raiva porque Thanks God It's Friday. Sabe uma coisa que eu nunca tinha visto assim, né? Mas conseguiu seguir com esse cliente? Não, foi de boa, o cara no final mas só deu aquela cortada assim, tá bom, desculpa. Thanks my God, not your God. Agora vai ter que botar um M ali no meio, né? O my, thanks my God, para evitar problemas futuros. Né? E para ti, Pedro, Marco, como é que foram, cara? Cara, assim, experiências engraçadas, assim, que nem a de vocês, não. Posso dizer, bom, foi um pouco engraçado como começou a parceria com a Royal, né? Estava na Intermodal, visitando aquele que na época era o meu parceiro no Brasil, né? Aí, no corredor, encontrei de frente com o Feller. Eu já conhecia ele quando eu trabalhava no Brasil, que era na época que ele trabalhava pela CSAV. Que vai, tudo bem, tô na Royal. A gente bateu um papo, tomou uma cerveja. Será que dá para começar alguma coisa? Vamos ver.
daí começou tudo e desde 2017 estamos juntos, né? Então... Um simples encontro sem querer ali numa intermodal faz uma parceria dessa, né? Show de bola. E para ti, Pedrão? Eu não, acho que não tive tantos episódios engraçados. Acho que o mais engraçado que aconteceu comigo foi de um agente que nós estamos fechando ali no Paquistão, né? E que ele me mandou às 5 da manhã uma foto dele sem camisa para me mostrar que ele era musculoso. Então... O nível de intimidade, né? O cara tá falando de embarque e recebe uma foto sem camisa. Assim, comigo eu acho que essa foi a mais engraçada de todas, mas bola pra frente, se tudo der certo, show de bola. Até mando uma sem camisa para ele também. Se essa é a cultura de lá, a gente se adapta. Exato. Cara, show de bola. Gente, queria agradecer vocês pelo bate-papo, cara, é sensacional. Eu gosto demais quando o bate-papo é mais descontraído, leve, e a gente ainda consegue levar, acho que, conteúdo para frente. Então, aí, muito obrigado pela parceria. Para vocês que estão ouvindo, por favor, curte aí, se você está ouvindo no YouTube ou alguma outra plataforma que dá para curtir, compartilha, leva para a sua empresa ou para onde você trabalha, porque eu acho que o conteúdo é de extrema importância nesse ponto e principalmente para o melhor entendimento do comércio exterior. Lembrando que a gente agora tem vídeo no nosso canal do YouTube, né? Então, vocês vão ver as nossas caras aqui falando, rindo, bocejando, sendo honestos aqui nessa ligação. E vem com a gente tentando simplificar o comércio exterior aí, levando essa informação para mais lugares, beleza? Muito obrigado aí, um abraço e até o próximo episódio. Valeu!